Senhor Jesus, de infinita bondade, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, para podermos juntos aprendermos um pouco mais dessa doutrina divina, dessa doutrina maravilhosa que nos foi deixada por Allan Kardec, através dos espíritos amigos da espiritualidade amiga. Hoje, muito felizes estamos por poder receber o nosso amigo Edson Lorenzini, que faz um trabalho tão bonito, faz um trabalho tão importante para toda a humanidade. E que nesses momentos podemos elevar o nosso pensamento ainda mais à espiritualidade, pedindo para iluminá-lo nesse momento para que ele possa passar todos os ensinamentos, todas as experiências para todos nós. Que Jesus nos abençoe e proteja todos nós nesta manhã de sábado, onde com o coração aberto nos entregamos a mais essa experiência, a mais esse estudo maravilhoso. Jesus, muito obrigada. Deus Pai, muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Denise. Bom, amigos, eu queria aqui apresentar a vocês o nosso expositor do dia, que é o Edson Lorenzini. Ele é um trabalhador da Seara das Fraternidades, em São Caetano, e que é um centro muito voltado, dedicado à cura espiritual, quer dizer, ao trabalho, né, de iluminação das pessoas, e através da cura estimula muita gente. O Edson trabalha, olha, eu não vou saber dizer exatamente o que vai poder falar, mas deve ser uns 30 anos ou mais, viu, gente, nesse trabalho de cura. E eu tive a honra de estar lá, de receber tratamento também, né, nessa casa. E o que nos passa, assim, acima de qualquer coisa, da cura ou de qualquer coisa, é o sentimento de amor que vibra desde do médium, mas de toda a equipe de trabalho lá do Seara das Fraternidades. Foi uma coisa que me impressionou muito, o acolhimento, o carinho das pessoas, o preparo deles para receber com carinho as pessoas. E isso não tem preço. E a gente, então, trouxe ele aqui porque a experiência de uma casa de cura não é uma experiência comum, né? A grande maioria das casas aqui não são de cura, mas podem querer entender como funciona e qual o benefício, etc. Ou podem, alguma delas, estar iniciando o trabalho, a gente não sabe, né? E o Edson tem uma experiência que ele vai poder falar para a gente. Eu não vou me alongar muito, apenas dizer ao querido Edson que realmente ele é muito querido e agradecer mais uma vez todo o carinho que a gente recebe quando está lá, viu? Amigo, nós então vamos abrir a palavra para você. Você fica à vontade para expor e após a sua exposição a gente vai interagir com as pessoas, ouvir, conversar, as pessoas vão falar também, né? Mas é isso. Então, muito bem-vindo, que Jesus abençoe. Amém, abençoe todos nós. Bom, mais uma vez, bom dia, porque estou vendo que estão entrando outras pessoas, né? Aí, então, Eduardo também, um abraço, obrigado pela força. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Eu espero poder colaborar de alguma forma. Eu procurei não trazer muito aquilo que realmente encontramos, né, nos livros, mas sim uma experiência, porque pelo projeto mesmo em si, né, como foi me passado, as casas espíritas, normalmente, cada um tem a sua característica, e a nossa, lá em São Caetano, na verdade, o carro-chefe é a cirurgia espiritual, né? Eu tive, vamos dizer assim, a oportunidade de ter esse trabalho, né? Eu acredito que dentro de uma programação reencarnatória, juntamente com o Dr. Hans,
nós tivemos esse propósito de fundar a casa, uma vez que, desde pequeno, eu vou só relatar um pouquinho a minha história para vocês entenderem um pouquinho e, de repente, tirar dúvidas de alguns, porque o pessoal também tem me procurado muito a respeito de tratamentos, cirurgias espirituais, né? Então, o pessoal me pergunta onde eu estudei, se eu fiz algum estudo dentro de uma casa espírita, e eu relatei que sim, né? Eu estudei no grupo espírita assistencial e filantrópico Joana de Ângeles, Santo André, mas desde aos 9 anos eu tive sonambulismo, comecei com sonambulismo, depois eu fui passando por alguns outros tipos, de mediunidade que eu fui identificando, porque até aí eu frequentava a igreja, né? Eu até os 17, 18 anos eu tinha uma namorada, nós íamos todo domingo à missa, mas tudo foi acontecendo muito naturalmente e eu não me despertou nada assim que eu pudesse procurar a doutrina espírita ou alguma coisa parecida. Eu sempre fui muito intuitivo, né? Então, para mim, isso era uma coisa normal. Eu achava que as coisas que iam acontecendo era coisa normal, não era fora do comum. Hoje eu até entendo mais, porque depois que eu comecei mais a trabalhar com a mediunidade de cura, eu comecei a me comparar com alguns médiums, né? Uma mediunidade mais ostensiva. Então, para mim, Chico, Divaldo era uma referência, e eu falava, mas sofreram tanto, passaram tantas coisas, né? E comigo nada aconteceu dessa forma. Então eu questionava muito. Por vezes, eu não conheci Chico, mas conheci Divaldo, tive a oportunidade de conversar algumas coisas com Divaldo, e a característica de mediunidade de cada um, né? Então, conheci Divaldo através da Glorinha, que o Luiz Cláudio conhece bem, que era do Santuário do Amor, aonde eu atendia todos os sábados, durante 15 anos, eu atendi, só encerramos lá porque a Glorinha desencarnou, então foi interrompido o trabalho, mas de quarta e sexta eu fazia o atendimento na nossa casa, aqui em São Caetano. Então era quarta, sexta e sábado. Sábado era no santuário. E aí fui me apresentar, ela me apresentou para o Divaldo, Sueli Caldas. Tivemos bastante contatos assim com espíritas, né, de um meio onde também eu podia falar algumas coisas, algumas passagens, né, falar sobre a mediunidade. Isso me ajudou bastante. Mas a minha mediunidade, depois de um certo tempo, eu comecei, não sei se, acho que a minha profissão, na verdade, eu sou dentista, e eu comecei a perceber que no consultório estavam acontecendo algumas coisas diferentes. Os pacientes tinham muito sono, e ao momento assim de uma certa conversa, as pessoas falam, nossa, essa cadeira me dá muito sono. E eu comecei a perceber a presença de alguns espíritos em volta desses meus pacientes. Então, eu fiquei quieto, né, apenas observando. Para mim, tudo sempre foi muito natural. Eu tive fui passando por processos de evidência, de algumas coisas, né, até chegar a essa mediunidade de cura. E, um determinado momento, uma assistida chegou, né, no meu consultório, a pessoa clarividente, e dizendo que ela estava vendo um médico que estava do meu lado. E eu já tinha visto essa presença deste médico, né? Até aí no começo era só uma percepção, e depois eu comecei, então, a ver a presença dos espíritos ali atuando também nos meus pacientes. E quando o paciente eu relatava e sentia que o paciente tinha alguma coisa, eu fazia a ligação, pedia aos espíritos, não sabia quem era, mas pedia que pudesse auxiliá-los. Bom,
Ela então procurou esse médico, um médico da matéria, e ele disse, um médico aqui de São Caetano, um gastro, um médico muito conceituado, quem é da região aqui deve conhecer, né? O doutor Ivan Bessa, é um gastro, e ele detectou tal, pediu para que fizesse um exame, ela foi fazer o exame e foi detectado um câncer de fígado por medicamento, era medicamentosa o problema dela. Aí ela veio no consultório se queixando e lembrou desse médico e ela falou, olha, eu tenho certeza que esse médico pode me curar. Quando ela entrou no consultório, coloquei sua mão no peito, falei, calma filha, nada está perdido. Bom, fizemos 3 atendimentos, trouxeram umas máquinas enormes e eu vi, conforme eu coloquei o dedo na região do fígado, foi fechando o buraco e para mim tudo era muito novo. Eu estava no começo do curso, lá no Joana de Ângeles. Mas tudo sempre tranquilo, para mim nunca nada foi assim, me desequilibrou, me fez levar a buscar alguém que pudesse me orientar melhor, tudo foi gradativamente. Bom, ela foi no médico, pediu o exame novamente, o médico falou, olha, não sei o que aconteceu, você está curado. E aí ela passou a dizer que ia começar a me ajudar, né? Alugamos uma casa pequena e começamos a fazer então as cirurgias. E as coisas foram crescendo, né, daí para frente. Até um momento em que eu gostaria de saber o nome desse médico, né? Gostaria de ver, né? Porque para que as pessoas pudessem se ligar, né, com ele. E então foi me passado esse nome Hans. E assim foram acontecendo. Alugamos a casa, né? Fomos no atendimento, começou a crescer e aí foi indo. Bom, hoje nós estamos com a casa já há 31 anos e há praticamente quase 34 anos que eu estou com o Dr. Hans, né? Antes da casa eu ia nos hospitais ou na casa das pessoas, enquanto não tinha casa, ele já tinha se manifestado, mas eu fazia os atendimentos de uma outra forma, apesar de que sempre foi orientado, né, que você não pode dar passe fora da casa espírita, tudo aquilo, aquelas orientações que foram passadas. Mas era uma coisa muito forte e eu sentia, assim, um amparo espiritual. E assim foram se passando os anos e comecei a trabalhar, então, lá no Joana, e aí descobri, né, na verdade, que ali seria uma escola para mim. E acredito que é muito importante o estudo, eu acho que foi muito importante para mim, para que eu pudesse ter, assim, seguisse esse caminho, né? Porque eu acho que quando você estuda, você tem o conhecimento da doutrina, você sabe de algumas coisas, você consegue, na verdade, entender algumas coisas e principalmente disciplina, não é? Respeito, né? Porque a gente sabe que nós estamos mexendo com vidas, né? Principalmente, e em determinado momento o meu pai ficou bastante preocupado em relação a essa mediunidade, porque na verdade é uma mediunidade que eu acredito assim perigosa, vamos dizer, perigosa em termos, né? Porque naquele tempo, há 34 anos atrás, mais ou menos 33 anos atrás, se ouvia muito, né, falar de Arigó, o pessoal sabia da história do Arigó, João de Deus, alguns médiuns que estavam em evidência. Então meu pai falou, pelo amor de Deus, eu não quero isso, tal, para você, porque, então, bom, naquele tempo, né, meu pai e minha mãe trabalhavam em mesa branca, né, que eles falavam muito antigamente lá, mas minha mãe era filha de Maria, frequentava igreja, aquelas coisas tal. Então, o espiritismo sempre foi assim algo de uma vontade também de eu conhecer, né? E aí fui então buscar os estudos lá no Joana. Fundei a casa, tive que fundar a casa, saí do Joana para fundar a casa, e as coisas então foram
acontecendo gradativamente, não é? E eu posso dizer que eu sou muito feliz com essa mediunidade, apesar de muita gente me procura e pergunta como que aconteceu, se a pessoa pode fazer esse tipo de tratamento, porque hoje a gente percebe bastante na internet que tem muitos avisos, né? O pessoal fala, olha, hoje é cura, e tal, o pessoal pergunta, joga na internet, outros, tem o pessoal de Minas que fala, olha, a nossa casa, nós estamos pensando em fazer aí um tratamento de cirurgia. Tem outras pessoas que me perguntam também, escuta, esse Dr. Hans é o mesmo Dr. Hans que atende em tal lugar, em uma outra cidade. Então, assim, hoje em dia está tendo muita, assim, o pessoal tem me procurado bastante em relação a isso, né? E eu falo, olha, a mediunidade de cura, dentro de uma programação reencarnatória, eu tenho certeza disso, né? Que viemos com essa proposta, eu e o Dr. Hans. Eu me recordo que muito tempo atrás, eu estava no consultório e eu sentia que, às vezes, as pessoas me mentalizavam e pediam como se estivesse pedindo uma força, uma ajuda. Então, eu tinha algumas sensações, às vezes de desespero, de dor, doía às vezes o peito, sabe? Então, eu até chegava a comentar com a minha secretária, falei, olha, alguém está querendo ajuda, alguma coisa assim, aí tocava o telefone, a pessoa pedia. Então, foi onde me veio a ideia de procurar um médium que pudesse fazer a figura do mentor, que é o Miguel Fonseca. Através de uma amiga, ela falou, olha, procura o Miguel vai fazer, né, a pintura do seu mentor, tal, que as pessoas vão fixar ele e não você. Eu achei até interessante isso, acabei fazendo, a primeira pintura ele não fez, ele falou que ele não gostaria de se identificar. Aí depois de 2 anos eu fui novamente, aí ele acabou pintando, ele falou, olha, eu não quis a primeira vez, mas essa vez eu vou deixar. Porque uma vez eu conversei com o Divaldo, e o Divaldo tinha comentado que os espíritos não gostam de ser identificados. Os espíritos de luz não gostam de ser identificados. Para mim, o que foi passado, essa mensagem desta pintura, logo em seguida veio a esposa dele. A esposa dele, então, faz uma psicografia, e nessa psicografia ele relata, dizendo que nós fomos médicos numa vida passada, e um ensinou o outro a exercer a profissão com amor. Bom, mediante a pintura, eu coloquei na casa, então criou-se uma pintura, né, uma imagem do Dr. Hans, que na verdade, entre nós aqui, né, eu tenho praticamente certeza de que este Hans é um nome de uma vivência dele, né, uma experiência de vidas passadas, então ele deu esse nome de Hans. Eu nunca perguntei de onde ele é. Essa pessoa que era clarividente, ela era, na época, né, uma mãe de santo, e a entidade dela disse que ele era polonês. Mas eu nunca perguntei para o Dr. Hans se ele era polonês, de onde era, que ano que viveu, porque eu acho que o importante é fazer, não é a gente ter esse conhecimento, essa curiosidade, né? O importante, eu acho que é ele atuar e ajudar as pessoas. E assim, então, nós seguimos, e no semeador também, uma outra médium que faz pinturas muito lindas, tal. Eu falei, Nair, você poderia fazer uma pintura, tal, né? Falou, se ele me permitir, ele falou, olha, no momento certo você vai fazer. E aí fez uma pintura, e essa pintura correu para vários lugares. Porque as pessoas que vão na nossa casa, ou que nós mostramos a imagem, eu sei que 2 lugares diferentes estão com esta pintura, este quadro de Dr. Hans. Eu não entrei em contato com as pessoas, para mim não interessa se, não é? Mas até a pessoa fala, mas como, né? A pessoa pegou a pintura dele e colocou lá, eu falei, olha, o importante é ajudar pessoas, né? Às vezes as pessoas se incomodam com isso, né? A minha preocupação é
de repente, quem são esses médiums que, de repente, utilizam essa figura, né? E penso que estão fazendo o bem, né? Mas eu não sei, não fui a fundo ainda, e tenho uma preocupação, porque isso pode também trazer para nós algum problema. Bom, mas enfim, estamos aí trabalhando, né? E assim, dentro desse, eu não sei se você quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, talvez eu acho que é melhor eu interromper um pouquinho, né? Falar um pouquinho da cura. Isso aqui é uma introdução só para vocês entenderem como começou, né, essa parte, essa manifestação da presença de Dr. Hans e equipe, que a gente sabe que é uma equipe, né, que vem junto e atuam nos trabalhos da casa, né? Não, mas tá ótima a exposição. Acho que você encontrou um caminho bom, porque a gente tem a curiosidade de saber como as coisas, né, se processaram, né, e é bom você colocar os bastidores. Se você quiser ainda mais uns minutinhos de exposição, tem mais coisas que você gostaria de falar, aí eu tenho sim umas perguntas aqui para colocar. E aí, talvez trazendo agora para a Casa Espírita, né? Como a Casa Espírita cresceu e como você desdobra a parte doutrinária e espiritual na Casa Espírita, né? E se uma coisa complementa a outra. Isso. É importante dizer isso porque, claro, que eu comecei a casa mediante a mediunidade, a mediunidade de cura. Então, nós fazíamos apenas atendimentos. Eu me formei, então, no Joana, eu concluí o curso, mas eu não estava, assim, capacitado para dar palestras, né? E eu não tinha ainda essa percepção de casa espírita, apesar de frequentar o Joana de Ângeles, a escola, os cursos, os trabalhos da casa, eu não tinha isso, né, para trazer para minha casa, entre aspas, né, porque não é nossa. Eu não gosto nem até que a pessoa fala, é lá do Edson, centro do Edson, né, então eu não gosto disso. Mas eu tinha que iniciar o trabalho, uma vez que estavam acontecendo nesta casa pequena que eu aluguei. Eu fiquei 6 meses, né, algumas curas já acontecendo, começaram a aumentar muito o número de pessoas, e aí acabei indo para um outro espaço. E onde eu estudei, eles eram muito disciplinados, sabe? A gente tinha que ser muito, assim, era uma tensão muito, muito grande, sabe? Então, quando eu saí e fundei a casa, eu tinha muitas preocupações, sabe? Muitas preocupações. Porém, eu falei, olha, eu vou ter que começar a atender. Comecei a atender as pessoas, não fazia palestra, e comecei a ver que era importante palestra. E aí comecei, então, a convidar alguns amigos, né, e mediante, antes das cirurgias, meia hora de palestra, uma prece, e assim começou, então, a acontecer os nossos trabalhos, nossos atendimentos. E eu comecei a ver que isso foi muito bom, porque enquanto as pessoas esperavam ali, elas estavam, na verdade, ouvindo o Evangelho, participando do Evangelho. Então, isso era muito bom. Eu sou sempre, e fui muito sempre, Kardec, né, seguindo os ensinamentos de Kardec. Eu acho que hoje algumas coisas expandiram, mas a base, né, mesmo, e o Evangelho, eu gosto muito, e eu via que era muito interessante isso. Porém, aí tinha um número grande de pessoas, aí as pessoas ficavam aguardando um pouco, aí começamos a servir algumas bolachas com chá, e a minha mãe, então, comentou, Edson, a pessoa vem de longe, alguma coisa assim, vamos abrir uma lanchonete. E na época, eu não podia fazer isso, sabe? Era proibido uma casa espírita ter isso. Naquele tempo, eu não tinha, onde eu estudei, não se fazia, porque dava um impacto mesmo de, talvez, comércio, alguma coisa assim. Então, eu tive
fiquei meio travado, sabe, em relação a isso. Mas acabamos fazendo, né? E graças a isso nós construímos, conseguimos depois comprar um terreno também, né? E manter a casa, né? Porque é um número grande de pessoas que vêm, toda casa tem um custo. Então hoje eu já vejo totalmente diferente. É como a mediunidade, como se fala, que antigamente precisava cortar, né? Ter todo aqueles efeitos, não é? Da mediunidade pura. Hoje já não tem mais essa necessidade disso. E também, né, a lanchonete. Naquele tempo talvez não era possível, mas hoje tudo mudou. As pessoas aguardam um tempo, né, e a gente precisa manter a casa. Eu acredito que todas as casas espíritas, ou a maioria, deve ter aí um espaço, né, para arrecadar recursos, alguma coisa para isso, né? Então, fomos assim, acabamos fazendo essa lanchonete aí e levamos 4 anos para construir aí uma sede, construímos e hoje nós estamos expandindo, né, no mesmo espaço, a parte de trás nós estamos expandindo. Então, a mediunidade de cura, quando eu saí do curso, da escola, algumas pessoas me falavam que era perigoso, que eu não devia de fazer isso, porque tal, e um monte de coisa. E uma amiga que trabalhou muito com o Gasparetto, era um braço forte dele, falava para mim, a mediunidade de cura, ela é muito complicada. Por quê? Pelo seu magnetismo. O magnetismo atrai muitas pessoas. E com certeza você vai ter muitos problemas, segundo ela, né? Ela me falava isso. E aí, então, eu falei, mas será que é isso mesmo, né? Fiquei assim, pensando se realmente eu iria passar por alguns problemas. E realmente passou sim. Eu passei por vários problemas, passo ainda por vários problemas. Eu posso dizer assim que eu não sinto influências espirituais de desencarnado. Eu não detecto isso, eu não consigo, não percebo que querem me tirar do caminho, que querem... Às vezes tem alguma coisa em uma percepção, mas não aquela coisa de, sabe, interromper o trabalho, fazer alguma coisa. Mas eu sinto muito a influência de encarnado, né? Então, realmente, tem algumas coisas que a gente passa, algumas coisas que a gente sofre, né, por alguns momentos. O médium tem as suas crises existenciais porque é um ser humano, né, mas tem muito assédio, a gente percebe muito assédio de todos os lados, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando me falaram que a mediunidade cura, além deste magnetismo, atrai um número grande de pessoas, tem também uma parte financeira, nesse sentido de que você tem uma lanchonete, então tem que ter uma pessoa só responsável, uma pessoa de confiança, para que lide com isso, para que o médium não se envolva com dinheiro, com essas coisas materiais. Tem também a parte sexual, né? Que se você não tiver muito atento, se você não prestar muito atenção, você acaba sendo influenciado e acaba se envolvendo. Deixa eu ver o que mais. Enfim, tem muitas... Tem a parte da vaidade, não é? Do médium. Nossa, porque no começo, quando começou assim a minha mediunidade, a presença do espírito, né, do Dr. Hans, eu falava assim, nossa, ele curou, né? Então cria uma expectativa assim, fala, nossa, mas foi através de mim, sabe? Você fica um pouquinho, não vaidoso, mas você fala, nossa, né, tá acontecendo isso, aquela coisa e tal. Então, a vaidade também é muito complicada, né? Então a gente não deve pensar nisso, porque a gente sabe que a vaidade leva a gente também para baixo, né? Então é muito
a gente vê algumas coisas por aí que a vaidade acaba arruinando, né, a vida das pessoas, a mediunidade. Então, assim, tem muitos fatores que envolvem, né, a parte externa que acabam, muitas vezes, querendo, talvez, ou te tirar do caminho. Aí sim, talvez pode ser que sejam espíritos, né, influenciando outras pessoas para que eu acabe, né, mas assim, para mim, sabe, de repente apresentar um espírito, falar, olha, que nem um Máscara de Ferro, ou outros, falando, não, olha, isso, você fez aquilo no passado e tal. Eu acredito até e tenho muito em mim isso, tá? Assim, eu falo isso de coração, me abrindo para vocês de coração. Devo ter errado muito, sim, lá no passado, muito para lá, mas esse trabalho que eu exerço foi uma coisa que eu tenho certeza absoluta que eu quis vir e fazer esse trabalho. Não foi uma imposição, como lá no santuário, conheci alguns médios que passaram lá, a Glorinha falou sobre algumas coisas, mediunidade das pessoas, inclusive médios que não queriam mais trabalhar na cura e acabaram desencarnando por deixar a mediunidade, enfim. Não, então, realmente é uma coisa assim que eu abracei e faço com amor, com toda a dedicação, e falar assim, mediunidade de cura é fácil? Não, não é fácil. O pessoal vem e me pergunta, mas é lindo, tal. O pessoal acha lindo, né? Mas é lindo, mas e aí o que a gente passa, o que a gente vê em algumas coisas, né? No dia a dia, não é mesmo? A gente tem que estar vigilante o tempo todo, assim como qualquer médium, né? Também qualquer médium, qualquer tipo de mediunidade, né? Temos outras aí, a psicografia também, são duas mediunidades que eu acredito que são mais perigosas, né? A psicografia e a de cura. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Mas é aquilo que eu acabei introduzindo na Casa Espírita, e hoje eu falo que a palestra é a maior das cirurgias. Eu falo para o pessoal, não adianta você vir aqui querendo um milagre, mesmo porque a doutrina não fala em milagre, né? Nós sabemos que não existe milagre. A cirurgia é a maior, a palestra é a maior das cirurgias. Você já esteve lá, eu acho que você já ouviu falar, né? Isso eu sempre falo, todas as recomendações eu falo, porque a pessoa tem que se transformar. A cura começa de dentro para fora. Não é aquela coisa a pessoa vir e falar, olha, é uma casa de cura, vou lá para ser curado. E a gente sabe que também nem todo mundo é curado, né? Depois a gente pode entrar mais nesses assuntos. Mas o importante é isso, que hoje, durante esses 33 anos de casa, né, que estamos juntos, eu consegui trazer para o público, porque na nossa casa vem espírita, vem católico, vem evangélico, já tivemos até trabalhador evangélico que saiu da igreja e começou a trabalhar com a gente. Então, é assim, é um processo, né? A cura é um processo. Não é assim, não, eu vou lá e vou ser curado. Não, nem eu gosto, e até Dr. Hans mesmo fala, né? Muitas vezes fala, essa pessoa não está preparada para receber a cura, que é um processo belíssimo acontecendo, né, dentro do ambiente lá. Então, a gente sabe assim que eu tenho conseguido mudar a mentalidade da pessoa que procura a nossa casa, que é um processo. A cura é um processo, não é um milagre, assim, algo que acontece repentinamente. Esse ponto que você trouxe agora, eu acho que é um ponto de virada importante, né? Então, antes de entrar nele, da questão a mudança da pessoa, né? A cura ajuda um outro processo dentro dela de fé. Eu queria só repassar um pouco do que você falou da sua experiência e dizer que realmente não é simples, eu imagino, para um médium de cura, de cirurgias espirituais, com tantos preconceitos no movimento espírita e com tantas pessoas que conhecem muito das coisas, né? Dizerem, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser, né? Eu tive uma experiência de vir do Rio de Janeiro para São Bernardo do Campo, e o espiritismo que a gente fazia lá no Centro Espírita do Rio de Janeiro era muito diferente do espiritismo que eu vi em São Paulo. Muito diferente.
E isso foi para mim muito difícil. Uma adaptação de 10 anos me adaptando ali, até eu entender que eu não teria que fazer como era no Rio de Janeiro. E que cada lugar você tem que se aculturar. Então, eu tinha muitos preconceitos. Quando eu cheguei, falei, não, isso está errado, isso aqui é assim. E aí você, por sorte, a gente silenciou e aguardou. Então, não criamos... A gente falou, vou em Roma como os romanos. E aí eu me submeti a todo o processo. Por exemplo, vou contar um caso interessante. Eu me assustei quando eu cheguei em São Bernardo e entrei na Casa Espírita. Eu queria ouvir uma palestra. Era só isso que eu queria. E quando eu entro numa fila, eu ficava na fila, depois da fila eu sentava e alguém perguntava, e aí, qual o seu problema? Eu falei assim, não tem problema, eu quero assistir uma palestra. E aí a pessoa, não, mas pode falar, o que você tem, o que você sente? Eu falei, não, eu estou bem. E eu comecei a pensar, será que ela está vendo alguma coisa? Né? E isso é um caso, porque as casas aqui no ABC, né, elas têm muito do atendimento fraterno. E elas são focadas nisso, quer dizer, as pessoas chegam na casa que tem problema. E aí elas precisam... Não, as pessoas podem querer estudar, podem querer aprender, enfim. Mas eu estou contando um exemplo porque a gente vem com uma cultura diferente e acha que tudo tem que ser feito da maneira que você acha que tem que ser. E eu imagino para você como foi difícil enfrentar as pessoas, às vezes pessoas com muita sabedoria, realmente são pessoas bem conhecidas no movimento, e que ditam, e você teve que ter a coragem de fazer do seu jeito, que eu digo, o que intuitivamente você desenhou, porque ninguém tinha casa de cura para poder falar. Né? E aí você foi tendo que fazer isso da maneira que intuitivamente... E eu hoje, quando eu olho o Seara das Fraternidades e vejo a estrutura, até a questão da lanchonete, que para mim era um preconceito, eu falo assim, ó, as coisas elas foram sendo construídas de uma maneira adequada. E hoje, ouvindo, né, os relatos lá sobre o desenvolvimento doutrinário, eu sei que vocês têm muitos estudos lá, a gente pensa assim, por que Jesus curava? E o que acontecia depois da cura? As pessoas se aproximavam do Evangelho. E se aproximando do Evangelho, elas faziam a verdadeira cura que você falou. Será que a cura no movimento espírita não tem o mesmo fundamento? Aumentar a fé nas pessoas, para que elas, em se aproximando de Deus, possam querer aprender mais sobre as leis do Criador, através do Espiritismo, e se desenvolverem mais ainda, né? E eu vejo, quando eu vi, e isso me tocou muito, porque eu trabalho numa casa de cura. E lá na casa de cura que eu trabalho, que é no Maria de Nazaré, o processo foi um pouco mais difícil, porque as pessoas focavam tão mais na cura, e a questão do estudo está vindo agora. Anos depois, a minha chegada na casa ajudou esse processo, né? E a gente faz essa conexão. Olha, a pessoa entra pela cura, mas ela tem que ter uma continuidade. Não é só a cura pela cura. O que você acha desse comentário que eu estou falando? Faz sentido para você? Como é que você enxerga esse ciclo da pessoa na casa depois da cura? Então, Valteno, normalmente as pessoas procuram a casa porque elas estão doentes, né? Mas quando a gente fala casa de cura, né, ou cirurgia espiritual, a gente pensa numa dor física. Mas a cura, ela é muito mais extensiva, ela não é só a cura física, não é? É a cura da alma. As pessoas estão, na verdade, a alma está muito mais enferma, não é? O corpo acaba respondendo aquilo que a alma está passando, sentindo, não é? Então, assim, às vezes as pessoas chegam para a gente e falam assim, olha, eu vim fazer cirurgia espiritual, tal, porque eu estou com dor em tal lugar. Muitas vezes a pessoa não tem conhecimento da doutrina, ela acaba ficando na casa, você entendeu? Para fazer um curso, passa a ouvir uma palestra, a palestra muda muito o pensamento, o sentimento da pessoa. Então veja, já o processo da cura. Quando você fala isso de atendimento fraterno, eu acho que até é normal. Alguns palestrantes que eu convido, o pessoal falava assim, nossa, aqui parece que é diferente, você chega, você sabe o que você tem que fazer, ou quando termina, o que acontece, a gente é recebido de uma forma, a gente sai de outra forma, você entendeu? E eu já ouvi isso de palestrantes, que às vezes vão em algumas casas,
a pessoa não sabe nem o que ela tem que fazer. Ela acabou de fazer palestra, ela não sabe o que ela faz, não direcionam ela para nada, sabe, assim, no sentido, então a pessoa fica meio perdida. Então eu acho assim que o acolhimento, isso eu já estou falando para todos, né, para todas as casas, que muitas casas pecam pelo não acolhimento. Tem que ter um acolhimento na casa espírita, não é? Porque são todos necessitados. Se as pessoas elas não estão indo ali só por ir ou falar, não, estou vindo aqui por Jesus. Dificilmente quem vai, não é? Eu me recordo há tempos atrás que o pessoal falou assim, você foi pela dor ou foi pelo amor? Eu falei, não, eu fui pelo amor, eu não fui pela dor. Hoje eu já penso o contrário. Eu falei, não, você foi porque você teve que ir, né? Não importa se é pelo amor ou se é pela dor. Eu não tinha problema nenhum. É a mesma coisa você, quando chegou aqui e tal. Não, eu não tenho nada, não preciso fazer atendimento fraterno. Eu simplesmente fui conhecer a casa espírita, tive umas visões lá no salão, e aí me pediram para falar com uma dirigente e eu comecei a fazer o curso. Eu não tinha dor, eu não tinha problema, não tinha a minha mediunidade, para mim era tudo normal, entendeu? Então, assim, o acolhimento é muito importante na casa espírita, não é? E depois o atendimento fraterno, caso você queira conversar sobre a doutrina, porque a gente percebe isso muito, né? Ontem mesmo nós tivemos de atendimento 546 pessoas na nossa casa, ontem. E no final eu sempre faço uma reunião com os trabalhadores para saber, teve algum problema? Não teve? O que aconteceu? Alguma coisa de errado? Porque a gente tem que corrigir. Então a gente faz uma conversa. E aí temos um horário de emergência, que você sabe, né? Os casos de câncer, rádio, químio, hemodiálise, cadeirantes, é um horário específico e que agora nós estamos fazendo, além da cirurgia para eles, fazendo uma outra assistência. E aí o trabalhador falou, olha, é interessante isso, porque 2 pessoas vieram falar comigo que gostaria de conversar, de falar alguma coisa. Porque você imagina, a pessoa está com câncer, a pessoa está fazendo um tratamento de químio, que é pesado, aí você só faz a cirurgia, não é? Eu acho que é importante dar uma assistência maior, fazer um atendimento, um acolhimento, e a gente está mudando. Então, eu acho assim, que a casa, ela vai passando por processos, de acordo com as necessidades, vai mudando. Como você fala, o acolhimento é importante? Sim, o acolhimento é importante, porque você fala assim, nossa, eu fui acolhido, gostei, me senti bem na casa. Aí vai para a palestra, toma um passe de limpeza ou de harmonização. Toma o passe, sobe, vai para orientação, para ver qual tipo de tratamento vai fazer, se é espiritual ou a cirurgia. Depois assiste uma palestra. Depois da palestra tem a prece depois tem atendimento fraterno. Então você vê, a pessoa vai passando por processos que vai mudando. E isso vai fazendo com que aquela que não tem o conhecimento da casa espírita ou do espiritismo, ela passa a ter fé. Porque é difícil você falar assim para a pessoa, não, vai lá que você vai ser curado. Às vezes a pessoa não tem fé. Eu não conheço o Dr. Hans, não sei nem quem é. Eu vou tentar. E eu já falo, né? Quando você vem para tentar, não vem. Você tem que vir aqui realmente na certeza de que algo vai mudar em você. Então, muitas vezes a cirurgia, lá dentro do Dr. Hans fala, ela precisa ainda ouvir o Evangelho. Então, veja como é importante, eu sempre bato nisso, de que a palestra é a maior das cirurgias. Porque ela não está receptiva, ela não sabe, não tem conhecimento nenhum, entendeu? Então, ela pode ser curada, ela sai curada e depois volta tendo um outro problema. Não é? Aquela história, né, que Jesus falava, né? Vai e não peques mais. Então, quer dizer, você foi curado. Beleza, tchau. Some às vezes da casa espírita. É normal, né? Eu fui curado. Então, aquele que não teve ainda o entendimento, né, ele vai embora. Mas ele volta com outro problema. Aquele que não tem, que tem o entendimento, entendeu, ele volta, pelo menos fala, não, eu fui curado, mas eu quero assistir palestra. A gente fazia um comentário, como a nossa casa de cura, né? A gente comentava lá assim, a pessoa chega às vezes lá
porque ela está com um problema no fígado, no coração, não sei o quê. Uma pessoa que ficou 10 anos irritada, bate porta, briga no trânsito, briga com a família, grita com todo mundo, aí chega lá, está com um problema em algum órgão que se afetou com isso. Ela vai lá, toma o passe, alivia, aí alguém faz um magnetismo um pouco mais intenso, a pessoa sai de lá boa. Mas aí, ela não ouve a palestra. Ela não aprende que tem que ser calma. E ela volta e faz tudo de novo. O corpo não aguenta. E aí retoma o problema. Dar simplesmente o passe ou a cura, a cirurgia, e não ter o atendimento, né, na alma da pessoa, no entendimento dela, é como você jogar água num balde que está furado embaixo. A água vai embora. Né? Não estamos dizendo que não é para fazer, você vai dar o passe, você não está medindo o que a pessoa está fazendo, né? A gente simplesmente dá o passe e ajuda. Aí o problema é dela se ela resolve ou não o problema dela. Mas, como instituição, oferecer a palestra, né, e é o que vocês fazem lá, é uma maneira de tentar consolidar o entendimento que a pessoa retenha-se, que ela se mantenha saudável. Né? E eu acho que isso é porque a nossa tendência é destruir o nosso organismo de alguma maneira. A gente sempre está achando um jeito, comendo muito açúcar, enfim, 1 milhão de coisas. Muito bem. A Isabela... Porque, na verdade, Valtena, assim, quando a pessoa tem uma doença, né, muitas vezes uma dor, você toma um remédio e passa, não é? Ou você vai operar materialmente, ou faz a cirurgia, alguma coisa assim. Mas quando a pessoa está doente da alma, o que ela precisa? Ela precisa de remédio? Às vezes precisa de um remédio para, né, dependendo de uma determinada doença, ou, sei lá, uma depressão, um estresse, uma ansiedade, alguma coisa. Mas você tem que buscar causa. Então, aí você ouvindo uma palestra, você vai fazer com que a pessoa fale, não, olha, meu pensamento, porque a doença começa no pensamento, né? Começa lá, né? E depois reflete no corpo físico. Então, o importante é trabalhar essas pessoas também, né? Não é somente, porque se a gente for ver, tem um número grande de pessoas que procuram a gente com problema físico, tem muitos, porque o grau já está até, né? A pessoa atingiu aí mas muitas pessoas doentes da alma. A pessoa perdeu um ente querido, você vai fazer o que lá? Você não vai acolher a pessoa? Você não vai fazer um atendimento fraterno para a pessoa? A pessoa vai entrar e vai sair do mesmo jeito, não é? Então, o doutor Rasbens às vezes fala, às vezes passa por ele, aí é encaminhado para um outro tratamento, tem o tratamento espiritual, né? Tem a desobsessão, tem outras coisas, né, que envolvem os trabalhos da casa. Porém, dependendo do caso, é mais adequado um outro tratamento do que uma cirurgia, né? Mas, assim, a palestra é fundamental numa casa espírita. Eu acredito que não pode existir isso, né? Então parece fazendo pergunta aí, né? Como que é a cirurgia espiritual? A gente está falando, mas também está conectado aí um pouquinho. Mas é isso, mas assim, é lindo, o trabalho, sabe, é lindo quando as pessoas são comprometidas, qualquer trabalho, né, numa casa espírita. Acho que a doutrina espírita é tudo de bom, assim, né? Eu trouxe para a gente, assim, muito esclarecimento, auxilia muito, né? Então, eu acho que a gente tem que procurar fazer sempre o melhor, né, por essas pessoas que vêm. Porque como nós somos doentes, estamos doentes, né? Não somos, estamos também doentes, e a gente precisa um do outro, né? Então, a gente, quando precisa, a gente vai buscar alguém, com certeza, né? E é importante isso, as casas estarem abertas para receber todo esse público, né? Muito bom. Muito bom. Vou aproveitar agora, porque aí as pessoas começaram a fazer as perguntas. Eu vou pedir para a Isabel começar. Isabel, por favor. Eu queria comentar com o Edson, primeiro parabenizar, porque acaba sendo essa questão da cura. Não sei se existe um preconceito velado, não é preconceito, mas existe uma cautela tão grande no movimento espírita que então não se fala sobre a questão da cura. É interessante, né? Senão o médium vai descer, senão as pessoas não entendem. Então, aí não se fala. E eu parabenizo a ideia de se convidar uma pessoa que trabalha faz tem essa proposta, né, como médium,
trabalhando com a questão da cura. A palavra cura, ela traz todo um peso também, né? Cura, que vocês já comentaram, eu não vou comentar mais, mas eu deixei aqui anotado e para pensar bem sobre isso. A pessoa cria uma expectativa cura, se ver livre do problema físico, né? Que você comentou, e as doenças espirituais, e ninguém cura ninguém, né? Você tem todo esse processo de auxílio e de mérito funcionando. Então, não é uma coisa assim, para eu entrei, eu vou lá e vou ficar livre, vou deixar a doença no banco e vou sair. Então, a gente sabe que não é isso. E a pessoa que não conhece a proposta filosófica do Espiritismo acaba se enganando, vai não vai encontrar o que ela quer de imediato, assim. Ou se encontra e retorna depois, como você comentou, porque o mal não está no corpo físico, né? Diretamente no corpo físico. Então, eu gostei muito mesmo. Até a gente no Correio Fraterno, fica até uma análise para nós. Por que a gente não trata sobre o trabalho de cura na publicação, no jornal? Então, a gente acaba reproduzindo essa situação desse excesso de cautela. Mas você mesmo, na sua fala, já trouxe aqui os entraves, os sinais de alerta para quem trabalha com cura, principalmente para o médium, a sua equipe, pelas questões de espíritos ainda imperfeitos que somos. A questão do magnetismo, gente, achei fabuloso você ter falado. Porque muitos médiuns que passam por essa experiência como encarnados sucumbem. Caso do João de Deus, enfim, uma mediunidade, não sei a religião dele, que seja, né? Mas por quê? Porque somos espíritos imperfeitos a caminho. E essa questão do magnetismo, do assédio que existe das pessoas, enfim, eu achei que explica uma série de coisas que às vezes a gente fala, poxa, mas estudava, conhecia a doutrina. É muita coisa envolvida, né? Então, eu achei perfeita a sua colocação. E eu acho que eu já comentei rapidinho aqui, mas eu tenho um amicíssimo também que trabalha com a mediunidade cura em Uberlândia, trabalha com a parte de fitoterapia, e muitos anos atrás fui conversar com ele e falei, escuta, com essa pergunta, cura, as pessoas vêm aqui, cura, aí eu fiz a grande pergunta que o Voltaire falou, essa é a questão da virada, né, que a cura não está no corpo físico, é muito mais do que isso. Eu falei, as pessoas saem daqui curadas? Ele falou, durante muito tempo, muitas pessoas se aliviaram, mas depois eu as viam de volta no centro. Ele falou, ele era muito novo na doutrina, embora tivesse estudo, na experiência. Ele falou, então eu vi que sem o evangelho, sem esse alimento espiritual que as pessoas permanecessem na casa para entender o processo, qual que é a verdadeira cura, acontecesse. Então é essa questão que você colocou também, né? Que a gente pense muito bem, ele tem um trabalho de cura. Aqui não tem uma outra palavra também para se colocar, porque já ficou, mas a cura é muito mais do que isso, né? Então, mas olha, Isabel, você falou uma palavra que quer dizer tudo. Preconceito. Infelizmente, no meio espírita, existe muito preconceito sobre cirurgia espiritual, essa mediunidade de cura. Existe. Mas o porquê desse preconceito, se Kardec coloca mesmo ali no capítulo 16, 14 ou 16, né, do livro dos médiuns, que existe, né, que fala sobre mediunidade de cura. Então, se é colocado isso e apresentado para nós, por que existe esse preconceito? Eu sofri muito preconceito sobre isso, entendeu? Pelos espíritas ainda, você entendeu? Então, isso me truncou um pouco a mediunidade. Se for ver, me truncou, sabe? Tanto que hoje, quando o Dr. Hans quer falar, ou da comunicação, ou um espírito, eu me travo, sabe? Às vezes eu não deixo. Uma porque, apesar que quando ele se apresenta, tem uma necessidade de alguma coisa, é por uma necessidade. Mas eu fico no começo daquela percepção de que vai vir um espírito para falar, é como se eu falasse, não faz isso, você entendeu? Então eu sofri muito com isso, com esse preconceito sobre a mediunidade de cura. E é aquilo que a gente fala, né? Eu não gosto que fala que é uma casa de cura, porque realmente... Mas você vai falar o quê? É uma casa que faz cirurgia espiritual, mas é uma casa que tem tudo.
Tem cursos, tem desobsessão, tem evangelização infantil, juvenil, tem tudo na casa. Tem o pessoal do teatro que leva a mensagem de Jesus, tem samaritano, temos o trabalho da Petel, que a Petel está fazendo um trabalho belíssimo também, de evangelização, pré-concepção e ventre, de bebês também, um curso que ela também está dando, Paz e Bem, Sintonia Paz e Bem, que na verdade é sobre pensamentos e sentimentos, você entendeu? Então, assim, é um conjunto todo, é que o carro-chefe, né, começou porque pela minha mediunidade, mas olha a extensão do trabalho, eu delego um dirigente para cada trabalho, eu não sou o dono, porque também tem muito isso, né? A pessoa acha que ela é dona do centro, ela centraliza tudo nela. Não, não pode, porque se ele falta, e aí o outro trabalho termina, né? Então não pode. Mas, voltando nessa cura que você estava falando, eu me recordo de alguns casos, sabe, Isabel, que pessoas que não acreditavam vieram e foram curadas. Mas aí, doutor Hans, me explica. Essa pessoa foi curada porque, para ela passar a acreditar, a ter fé, entendeu? Para mudar o seu padrão de vibração, né, de pensamentos. Então, fala assim, eu vou lá naquele centro, porque fulano disse que foi curada, eu vou tentar lá, vou ser curado. Eu me recordo um paciente, foi até lá do Santuário do Amor, ele não falava, anos que ele não falava. Foi feita uma única cirurgia, na semana seguinte ele veio desesperado, querendo falar e queria dar depoimento. Eu não gosto que dê depoimento, eu não deixo dar depoimento, porque o depoimento é bom por dois lados, né? Uma, que é bom porque desperta a fé nas outras pessoas, aqueles que não têm fé, né? Talvez foi bom para mim, vai com fé que você vai conseguir e tal. Mas, por outro lado, os médiums podem ficar uma certa vaidade. Falar, não, olha, tá vendo, foi curado. Apesar que, eu vou ser bem sincero e falar, sabe? Eu não tenho para mim essa coisa é muito difícil. Ainda não me pegou. Eu espero que, né, durante 34 anos, sei lá, né, mas vai saber, né? Tantas coisas que acontecem aí que a gente vê acontecendo, né? Tudo pode ser, né? Tudo é possível. Mas assim, então ele veio comentando, ele veio falando, não, me deixa falar, porque quantos anos que eu estou sem falar, olha, eu não falava, né? Tava com um câncer, um problema e tal. E ele veio falar. Um outro também que me recordo, de um câncer de pulmão, entendeu? Foi curado uma única vez. Então, assim, o processo de cura é muito doido, sabe? É muito... Se você parar para pensar, e tudo que a gente vivencia lá na hora, é fantástico. São coisas assim que você não... muitas vezes eu não consigo explicar nem para os nossos trabalhadores lá da casa. Você entendeu? Mas... é aquilo que a gente fala, né? E também é difícil a gente falar merecimento, né? Porque a gente fala merecimento, dá a impressão que Deus dá merecimento para um e não dá para o outro, né? É uma coisa complicada. Eu estou vigilante nisso, porque quando às vezes eu falo assim, olha, a cura se dá pela sua fé. Antigamente, às vezes eu falava merecimento. Hoje eu já estou me policiando mais, porque merecimento, você fala merecimento, então quer dizer que eu não fui bom e então eu não mereço receber a cura. Duas coisas que eu não gosto realmente, eu me sinto muito mal quando eu escuto. Quando fala assim, os médiuns de cura são médiuns muito devedores. E outros médiuns também, às vezes quando apresenta uma mediunidade, fala, não, porque o médium ele tem que vir para fazer o que ele não fez no passado, ou o que fez mal no passado. Isso é uma coisa que também me incomoda muito. Você entendeu? Porque eu acho assim, tem aqueles médiuns missionários, que a gente já conheceu vários, né? E cada um de nós tem a sua missão dentro de uma casa espírita, não é? Não estou falando, me comparando com o Divaldo, com o Chico, sei lá com quem, não é isso. Mas assim, por que não a pessoa teve um propósito de querer vir ajudar? Pode ser que muito lá no passado, porque eu acho que hoje nós somos reflexo daquilo que nós fomos, não é? Para a gente saber o que nós fomos, o que nós somos hoje? Se você se considera uma pessoa boa, uma pessoa relativamente boa, né? Porque bom não somos, né? Mas assim, relativamente, né? Melhorzinho.
eu acho que na outra não foi tão ruim assim, né? Então, isso é uma coisa assim que às vezes me incomoda muito quando as O pessoas... Edson, tem uma passagem do Evangelho em que um cego é curado, e aí as pessoas perguntam, mas foi por quê? Porque a sua geração, a quarta geração, pecou, não sei o quê. Não, ele foi curado porque ele veio para testemunhar a vinda do Cristo. Ele é um caso desse de que não é questão. Então, o sistema de decisão, se vai ser curado ou não, ele é extremamente complexo. Tem a ver com a necessidade, porque pode a pessoa não merecer, mas precisa. E aí Deus fala assim, não, eu vou fazer isso porque no processo educativo pode ser uma virada de chave para que ele evolua. E aí a pessoa é até nem tão boa assim, mas recebe, é materialista e passa a ter fé. Pode ser merecimento, pode ser. Pode ser muita coisa, né? Pode ser para ela vir para testemunhar alguma coisa, tanto para o médium quanto para o que é curado, né? Pode ser um monte de coisa. Então, é muito bacana isso, porque, mais uma vez, as pessoas, às vezes, estudam bem a doutrina e determinam padrões que não necessariamente são fixos. E a gente não pode afirmar com certeza muita coisa. Cada caso é um caso, né? E Cada para caso é um por isso caso. que eu acho que foi muito difícil para você chegar até aqui e ter construído até aqui. E aí, eu vou passar a palavra para o Eduardo, que já está com a mão levantada no tempão, mas um comentário que para mim me chama a atenção, você falou do trabalho da Petel, né? E a gente ouviu lá na casa de vocês que tem uma fila para entrar na evangelização, porque não tem espaço de tanta demanda de evangelização. Quando outras casas, a grande maioria das casas daqui, estão faltando crianças ou nem tem evangelização. Então a gente vê aí um padrão interessante. A cura que é feita, ou o movimento de consolar os aflitos, ele ajuda muito a trazer as pessoas, né? E aqui mais para frente a gente pode fazer um trabalho disso, né? Pela experiência de vocês de acolhimento, porque as casas podem não ter a cura, mas se elas acolherem bem, as pessoas estão com problemas, principalmente no campo sentimental, afetivo, mental, com necessidades. E que o acolhimento em si, ele já é o processo de cura, né, de ajuda da pessoa. Não necessariamente a cura física. Mas muito bom tudo isso aqui. Eu vou passar para o Mas, Eduardo. Valtino, Você, deixa sim. eu só te falar uma coisa. Você falou a respeito disso, né? Realmente a gente está ampliando a casa, justamente fazendo 6 salas de aula, porque tem uma média de 50 crianças querendo entrar no curso, e nós temos praticamente umas 50 já ali. Mas o que eu gostaria de falar em relação a isso é assim, como você está falando, que tem casas que não é casa de cura, né? Não tem casa de cirurgia. Mas será que ali não acontece as curas? Não acontece cura do mesmo jeito? Será que precisa ter um médium de cura para que aconteça cura dentro de uma casa? A gente sabe que não, não é? Os espíritos estão ali atuando em todo momento, em qualquer casa, em qualquer lugar, não é? Então, a cura acontece independente de ser uma casa espírita ou não, de ter um médium com a mediunidade de cura, porque uma coisa é aquele médium que tem um magnetismo e tem uma outra coisa que o médium tem um magnetismo mais um espírito atuando, porque aí são duas coisas diferentes, não é? Porque o magnetismo você não precisa necessariamente ter um espírito junto para curar. A pessoa que tem magnetismo, ela cura do mesmo jeito, não é? Agora, tem casos que tem médiums que, além da mediunidade de cura, além do magnetismo, tem a presença do espírito que faz a cirurgia espiritual, não é? Independente de corte ou não, hoje, né, o Dr. Hans até explica que, na verdade, ele utiliza um instrumento, mas não é cortante, porque as pessoas ainda necessitam ser tocadas no local para ela acreditar que foi feita uma cirurgia, não é? Mas eu acredito que, ao passar dos tempos, isso vai mudar. Não vai ter mais necessidade disso. Antigamente, a Arigó não cortava, não tinha outros médiuns que cortavam. Hoje já não tem mais isso, não é? É conforme a necessidade. E outra coisa também, muitas vezes a pessoa não é curada porque a cura dela é a doença, não é?
A cura dela é a doença. O doutor Hans fala assim, essa pessoa ainda não pode ser curada, ela tem que sentir a dor, ela tem que passar por esse processo, para ela mudar totalmente, você entendeu? Muita coisa. Porque a pessoa ainda, ela é orgulhosa, ela é vaidosa, ela espizinha a pessoa, você entendeu? Às vezes pela condição Excelente. social dela, entendeu? Ela faz coisas erradas. Então, ele fala, por que eu vou curar? Eu vou curar, ela vai embora e continuar fazendo os mesmos erros, não é? Então, às vezes, a cura... É muito complexo tudo é isso. muito complexo, Olha, teria muitas coisas para a gente falar aqui. Não, tem muito, sabe, você vai para cá ou vai para lá, para onde você vai, o que você fala, o que você Excelente. faz. Então, é muito doido. Muito bacana. Eduardo, pode falar, amigo. Faz a pergunta. Edson, na Semana Espírita, se eu não me engano, de 2024, você foi o palestrante, o expositor lá no bairro Fundação, num centro que você nem conhecia, você tinha ido pela primeira vez, foi o bairro que parece que você foi criado, né, desde menino morando lá. E naquela exposição, você teve que parar, logo no começo da exposição, se recompor, beber uma água, deu para perceber ali que você ficou bastante alterado, e depois você fez um comentário, não é fácil ser médium, e às vezes você vê coisas que você não está esperando, né? Eu queria que você comentasse isso, porque independente da mediunidade de cura, você é médium o tempo todo, e fora da casa espírita ou das casas espíritas. Outra coisa que você também não comentou na sua explanação no começo foi a questão de uma renúncia, né? Muitos médiuns, você citou o Chico, o Divaldo, houve renúncia da sua parte em relação a algumas coisas, a formação de uma família, aquilo que seria, vamos dizer assim, o normal de uma pessoa, né, que está na sociedade, né? E a terceira coisa que eu iria comentar é sobre a questão de depoimentos, mas foi muito importante o depoimento daquela atleta que foi tratada na casa, porque a atleta levou, ela é conhecida, né? Ela levou essa mensagem da questão do tratamento que ela recebeu na casa. Eu penso que isso aí foi muito benéfico, muitas pessoas se inspiraram nela através daquilo que aconteceu na casa. Obrigado. Então, Eduardo, obrigado aí pela pergunta, né, pela participação. Naquele momento, naquela casa espírita, eu nasci naquele bairro Fundação, criei, estudei, né, mas eu não conhecia aquela casa porque até aí eu não tinha conhecimento da doutrina espírita, as coisas para mim. As coisas aconteciam naturalmente, e para mim era algo que não necessitou, vamos dizer assim, buscar ajuda, né? Era tudo meio que normal para mim as coisas. Eu, às vezes, quando eu não gosto de fazer palestra, porque eu tenho uma certa timidez, eu tenho alguma coisa assim que... agora eu estou ficando um pouquinho mais solto, né? Porque o Dr. Hans, em determinado momento, ele disse para mim, você vai começar a fazer palestra, se prepare. E eu não fazia nem na nossa casa. E a primeira palestra que eu fiz foi quando a Ivone, o Tadeu, não pôde vir na Semana Espírita de Santo André, que era ali no Celso Daniel. Ela me convidou, isso foi de manhã, ele falou, você vai começar a fazer palestra. Eu falei, imagina, eu não tenho conhecimento para isso, nem aptidão. E ela, então, depois do almoço, ela me ligou e falou, Edson, estou precisando de uma ajuda. Eu falei, claro, eu achando que era para atender alguém, né? Aí ela pegou e falou assim, é para substituir o Tadeu na Semana Espírita de Santo André. Eu falei, mas, Ivone, eu nunca falei, eu não falo nem na minha casa. Não, mas foi indicado, tal, de você fazer, eu acabei fazendo. Então, aí eu entendi o que o Dr. Hans falou. E ele começou a falar o sentido que eu deveria ser incisivo no falar, que eu deveria voltar a estudar mais, procurar ter um pouco mais de... para poder passar isso para as pessoas, entendeu? Porque... para que as pessoas pudessem entender um pouco sobre a doutrina, que dentro daquilo que eu fosse levar como mensagem, fosse despertar algo nas pessoas, né?
E com o tempo, tudo na vida é uma construção, né? As pessoas acabam acreditando ou não na gente, de acordo com aquilo que a gente faz, né? Ou aquilo que a gente planta, né? E realmente eu comecei a perceber isso, que através das falas, as pessoas começaram, através da minha fala, que muitas pessoas comentam, falam, olha, a tua maneira de quando você faz palestra, você promove a cura de uma forma diferente, no momento de quando você fala. Então ali, às vezes, quando eu falo, eu fico envolvido, né? Porque muitas vezes você prepara uma coisa e de repente você está falando outra. E quando eu fico muito envolvido, eu fico com receio, sabe, de alguém querer falar, ou às vezes o Dr. Hans falar, e eu estou no meio de uma palestra. Eu não posso. E eu fico em conflito. Ué, mas se ele está junto e eu estou sentindo essa necessidade, ele vai falar, não, mas eu tenho que respeitar a casa. Como que funciona isso, você entendeu? Para mim isso ainda é um pouco difícil. Então eu fico com um pouco de receio quando eu vou falar, porque eu tenho medo de que algum espírito se aproxima e eu não posso, eu estudei aquilo que eu tenho que falar, certo? Então isso é um ponto, né? Às vezes eu fico com esse receio. A outra coisa da renúncia que você falou, realmente, é uma renúncia muito grande. Recentemente veio um médium de Santo André conversar comigo a respeito que está tendo algumas manifestações e uma casa espírita está dando uma abertura para ele, para de repente fazer um trabalho também de cirurgia. Eu falei, olha, desculpa te perguntar, mas como é a sua vida? Eu não conheço nada aí. Eu falei assim, olha, porque é uma vida de renúncia. Você está preparado para isso? Porque é uma coisa que não volta. Quer dizer, você tem a decisão de não continuar ou continuar. Mas, a partir do momento que você assume um compromisso, porque às vezes a pessoa se empolga, ela fala, e tal. Aí quando começa a ver, gente, eu não estou me queixando não, mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Olha, ontem eu cheguei 9h30 na Seara, e cheguei 21h30 aqui. Eu saio de quarta-feira, eu chego na minha casa 1h da manhã, 6h estou em pé para trabalhar. Você entendeu? Então tem compromisso, tem coisas que você tem que assumir e falar, olha, é isso ou acabou. Aí a opção da família. Hoje tem aniversário, não sei o quê. Não, não posso ir. Foi casamento da minha sobrinha, coincidiu de ser no sábado, eu estava atendendo lá no santuário, olha, infelizmente, você entendeu? Eu não tenho muita participação dentro da família. Aí falam, mas a caridade não começa dentro de casa? Começa dentro de casa. Mas acontece que esse meu compromisso, a minha família sabe que independente de qualquer coisa, isso é o mais importante. Esse trabalho, para mim, é mais importante. Então, o pessoal me conhece, sabe. Às vezes me convida, não vou. Não sei o quê, não. Eu nunca fui no encontro de profissionais da minha época, da minha família, do meu grupo da faculdade. Eu nunca fui, porque o santuário era de sábado, e aí era sábado e domingo o encontro. Eu nunca fui em nenhum. Então, é uma renúncia total. Você deixa, entre aspas, de viver, vamos dizer assim. Mas você pode encontrar uma pessoa que também gosta da doutrina. Gente, será que a pessoa vai suportar, né, vai realmente aguentar tudo isso que a gente passa ou o que a gente faz, entendeu? Será que ela vai entender esse propósito, que é o propósito maior? Que eu falo, odontologia, eu sou formado quase 40 anos, entendeu? Desde os 8 anos eu queria ser dentista, mas para mim, o espiritismo, tanto que eu poderia ter alcançado coisas maiores, né, materialmente, mas eu não, optei pelo espiritismo. E o espiritismo está em primeiro plano em tudo na minha vida, em tudo. E minha família sabe. Eu falo isso e eles entendem. Quando eu tenho um processo, tem alguma coisa que eu tenho que fazer, é o meu compromisso primeiro. Depois, você entendeu? Porque são pessoas, muitas pessoas que procuram. É o desespero, né?
Não que é aquilo que nós falamos, você vai curar todo mundo? Não, não vai curar todo mundo. Mas as pessoas vão com uma expectativa. E quanto à Luísa Batista, aquela triatleta, né, que sofreu aquele acidente, foi atropelada, realmente ela estava morta quando eu vi a primeira vez. Eu fiz vários atendimentos para ela, porque o pai estudou comigo, então ele me ligou, sabia do trabalho, eu fiz os trabalhos e ela realmente está aí. E quis ir na seara dar o testemunho. Então o testemunho dela, claro que despertou alguma coisa em algumas pessoas, né? Sempre um testemunho tem um lado bom e desperta alguma coisa boa nas pessoas. Mas a gente tem que ter a ciência, né, o conhecimento de que não somos nós que fazemos isso, né? Tem a nossa parte, o nosso magnetismo, mas são eles quem fazem as coisas, né? Legal, muito, muito lúcido tudo isso que você coloca, e assim, eu fico muito bem impressionado. Me chama a atenção uma coisa, Edson, porque no movimento espírita hoje, os espíritas, eles estão muito mais acomodados do que estavam no passado, né? Hoje, o domingo da família, e você não faz mais trabalhos em muitas situações, porque tudo a família e a convenção social, né? Mas, como Kardec diz no capítulo História Moral, existem deveres que superam outros deveres. Ninguém recrimina um soldado que é mandado para o campo de batalha, porque está servindo o seu país. E aí você comparar uma festa da convenção social com curar e aliviar o sofrimento humano, poxa, não tem comparação. Mas aí eu faço uma migração disso para o trabalho espírita, doutrinário também. Porque, de certa forma, muitas pessoas equacionam questões graves na sua mente com um bom estudo, com um bom trabalho de evangelho, né? E muitas vezes a gente coloca várias convenções sociais na frente do trabalho espírita. A gente aqui respeita muito mais o médium de cura, porque sabe que alguém está com câncer, não sei o quê. Mas também não é um câncer o orgulho, a vaidade e as outras coisas? E se a gente estuda bem a doutrina e trabalha contra isso, também não é um trabalho grave e importante? Então, é um paralelo que eu estou fazendo, porque aí eu estou migrando a sua renúncia para a renúncia dos outros espíritas também, né? E não me surpreende o depoimento que o seu companheiro de espiritual, né, o Hans, fez no seu aniversário, porque uma vida de renúncia, pelo menos dos 30 anos que eu entendi ali, eles são marcados por uma dedicação, né? Então, foi um momento muito emocionante ao ver aquele depoimento, e eu entendi ali é como se eu ouvisse em mim, olha, a importância de um trabalho consistente e perseverante dentro do plano espiritual que você traçou. E é ali que eu vi. Então, é muito bacana isso, e fica a mensagem para os trabalhadores de forma geral. Vou passar Mas aqui... independente da mediunidade de cura, né, Valteno, eu acho assim, é o comprometimento dos trabalhadores, né? Eu acho que isso está pecando um pouco, sabe? A gente percebe que o trabalhador, ele quer vir na casa espírita trabalhar, mas quando ele quer trabalhar, né? Então a gente tem que assumir um compromisso que, mediante o trabalho, seja ele qual for, nós estamos ali, né? Jesus conta com a gente. É isso, essa é a mensagem, e a gente entende muito mais porque é um trabalho de cura e não entende porque é um trabalho de doutrina, né? Mas, ok. Vou passar aqui para o Moisés, que levantou a mão. A Denise caiu, né? Mas, Moisés, pode falar. A gente está no final, então é a última questão, tá bom, gente? Espero não comprometer muito, queria até retirar talvez minha pergunta. Edson, desculpe que eu estou sem imagem, porque eu estou com os olhos aqui irritados e estou de óculos escuros. Na tua fala no começo, você citou com relação às doenças da alma. Nós aqui no projeto temos aqui uma série de temas e estamos tratando, faço parte de um grupo, né, do tema sexualidade. A minha curiosidade seria perguntar para você, dentro desse público que te procura, estatisticamente, qual é o número de pessoas, qual o percentual de pessoas que trazem essa problemática para você como doença da alma, mas, de uma forma curiosa, das pessoas que não se caracterizam com o desvio no seu comportamento. Não sei se eu me faço entender. Né? Hoje a sociedade está aí, nós batemos o olho nas pessoas pelo seu comportamento, nós vemos isto no vaso físico, né?
desses desvios, mas me refiro mais, e a minha curiosidade é, dessas pessoas que não trazem esses traços, mas na alma tem esses desvios e trazem isso para ser curado. Queria saber dessa estatística. E depois, se der tempo, quais as orientações e os processos que advêm disso? Eu acredito que cada ser, né, é um. Cada um traz as suas características, cada um traz as suas necessidades, né, da reencarnação, e a gente tem que respeitar isso. E a gente tem percebido que nas casas espíritas tem tido, sim, muita presença de assistidos, né, que acabam, através de um atendimento fraterno, de alguns momentos, se expõe sobre a sua sexualidade, né? Mas a gente tem que estar aberto para todo público, né? É importante isso. E trazer isso como cura, falar, olha, eu vou lá porque às vezes a pessoa não se aceita, né, sexualmente. Não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas assim, em relação a querer ser curado, todos nós temos as nossas necessidades, né, na reencarnação. Ora, nós estamos no sexo masculino, feminino, e a gente tem que respeitar muito isso, porque senão a gente sofre também algumas punições, né? É muito complicado isso. A gente tem que estar aberto, receptivo para todo tipo de pessoa. E a cura, ela, se de repente fala assim, olha, eu não aceito a minha sexualidade, vou lá para ser curado. Não, eu acredito que não vai ser curado em relação a isso. Porque eu acho que cada um tem que passar pelas suas necessidades, né? Então, eu vejo como você pode fazer um tratamento, né? Você pode receber um auxílio, um amparo, pode fazer algumas coisas, porque, como a gente sabe, a gente está tendo sempre a influência espiritual, né? Então, isso pode acontecer, a gente orienta a pessoa, faz um tratamento na casa, encaminha também, às vezes, dentro da necessidade para uma desobsessão, mas eu acredito que aquilo que tem que ser, tem que ser. Não dá para você mudar, né? Não tem como mudar isso, né? Eu acho que cada um tem a sua necessidade, assim como outras coisas, né? Mais também que a gente tem conhecimento, mas de uma forma ou de outra, sempre um tratamento, uma assistência espiritual a pessoa recebe. Legal. Muito bem. Muito bom, Edson. Muita alegria ter você aqui. Foi muito rico. Assim, eu imaginava uma sessão de um jeito e a sessão ela ampliou. O número de questões, elas abriram um leque gigante de assuntos. Não deu para a gente comentar tudo o que gostaria, mas foi muito rico, né? Acho que a tua experiência e o que você trouxe, acho que para uma primeira visita foi boa. Se Deus quiser e se você concordar, a gente depois queria chamar mais uma vez você, talvez no início do ano que vem. A gente já tem a programação toda feita, né? Então a gente vai se organizando, mas eu gostei muito, achei que o movimento conhece muito pouco sobre isso, e precisa conhecer de quem está fazendo um trabalho reconhecidamente consistente, né? A gente não quer trazer elogios nem nada, né, nesse sentido, mas de reconhecer algo bom e que está fazendo bem ao movimento e às pessoas, e que os espíritas precisam conhecer. E toda a lógica que você utilizou para trazer para a gente a explicação da renúncia e de tudo que vocês construíram nesses anos de trabalho. Então, a gente aqui agradece muito, com muito carinho aí a sua visita aqui conosco, né? Não sei se você quer trazer umas palavras finais, e aí depois eu vou pedir para a nossa... para o Eduardo fazer a prece no final. Eduardo, você faz para a gente? Eu vou abrir aqui para o Edson, que faz as suas considerações finais, tá? E aí fica o meu agradecimento, querido. Muito obrigado. Eu agradeço, Valteno, agradeço a todos os amigos aí, a oportunidade. Eu acho que teria muita coisa para a gente dizer, porque é
é um assunto muito amplo, como que acontecem essas cirurgias também, né, que eu acho que é importante a gente citar, falar algumas coisas, né, como é o processo da cura, mas como é o primeiro contato, né, e são casas espíritas, eu queria frisar mais, assim, em relação ao tipo de mediunidade, para que vocês também pudessem dar abertura e, assim, uma aceitação maior sobre essa mediunidade de cura, que a gente sofre muito preconceito sobre isso. Infelizmente, sim. Uma coisa é você gostar da mediunidade de cura ou você não gostar. Outra coisa é você ter um preconceito, né? Um preconceito. E a gente sabe que Kardec coloca isso como uma das mediunidades existentes, né? E o mais importante de tudo isso, eu acho que nós temos que avaliar aonde nós vamos, o que nós vamos procurar, né? Principalmente, será que eu vou num lugar onde a pessoa vai me cobrar alguma coisa? As pessoas ligam para a gente lá e perguntam, quanto é a cirurgia? Quanto que eu tenho que pagar? Né? E a gente sabe que é gratuito, né? Dai de graça o que de graça recebestes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Às vezes você vai num lugar onde se vende água, onde se vende água fluidificada, ou algumas coisas, como eu citei a lanchonete é um meio de, sei lá, né, da gente sobreviver. Compra quem quer, come quem quer, e quem não puder comprar, a gente fala, né, pode pegar sem problema. Mas a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Não devemos cobrar nada, e se a gente procurar um lugar onde a pessoa fala, olha, você tem que pagar tanto, procure desconfiar, porque alguma coisa errada deve ter aí. Eu agradeço a todos vocês, um excelente final de semana, um abraço carinhoso a todos, viu? Gostei bastante, e uma próxima oportunidade a gente pode avançar um pouquinho mais, né? Eu acho que talvez eu tinha que ter levado para um outro lado, né? Mas, enfim, para que as pessoas pudessem me conhecer o trabalho, conhecer como que funciona a coisa, eu acho que teria que ser por aqui primeiro, né? Acabou indo para esse lado. Não, foi excelente. Eu fiz o comentário apenas porque a gente imagina coisas e às vezes o plano é outro, né? E a gente tem que deixar fluir no plano. E foi muito gostoso, foi muito bom, viu? Foi ótimo. Amigo, muito bem. Então, eu vou passar aqui para o Eduardo, querido amigo aqui nosso, que também eu já encontrei o Eduardo lá na Seara das Fraternidades, né? Para mim foi até uma boa surpresa encontrá-lo lá, e ele está aqui com a gente. Eduardo, por favor, faz a prece para todos nós aqui. Muito bem. Então, ainda com um pensamento elevado, uma manhã muito rica, neste sábado de julho, onde pudemos tratar de tantos assuntos importantes, falarmos um pouco de evangelho, falarmos um pouco de doutrina, mas, acima de tudo, falar de coisas morais da vida terrena, que todos nós estamos. Vamos agradecendo imensamente aos mentores do Projeto Centro Espírita, que estão conosco, com toda a equipe que prepara essas reuniões maravilhosas que ocorrem todos os sábados de manhã. Agradecer também pela presença do nosso irmão Edson, que certamente também foi amparado por aqueles que o assistem pelo lado espiritual. E vamos todos nós, então, dando as mãos em pensamentos, encarnados e desencarnados, separados que estamos por uma sutil diferença entre os planos, vamos chegando até a figura doce do Mestre Jesus, a quem nós agradecemos imensamente pelo seu evangelho de amor deixado quando esteve conosco encarnado na Terra, pelos seus exemplos e, principalmente, por em algum momento de nossas vidas, nos ter feito chamado para que nós pudéssemos servir, com renúncia ou não, em sua seara de amor. Abraçados agora com esse nosso maior amigo, vamos chegando até Deus, o Pai da vida, agradecendo por esta oportunidade encarnatória, agradecendo por tantas oportunidades oferecidas para que nós nos ajustássemos uns com os outros, aparássemos arestas
e dessemos prosseguimento ao progresso dos nossos espíritos. E a esse Deus, de toda bondade, justiça e misericórdia, pedimos licença para encerrarmos o programa do Projeto Centro Espírita de hoje, e se for de sua permissão, porque de sua vontade sempre será, que nós estejamos juntos no próximo sábado, às 7 horas da manhã. E que assim seja.